E ainda sobre a censura, o ex-candidato a vice-presidente, Marco Sintra, que disputou a eleição na chapa de Soraya Tronic, teve sua conta suspensa no Twitter neste domingo. O ex-secretário da Receita havia feito críticas à conduta do Tribunal Superior Eleitoral durante a disputa presidencial, levantado questionamentos sobre o processo. Ele terá que prestar depoimento à PF. A suspensão de Sintra se junta a de outros nomes punidos pela plataforma, entre eles o deputado eleito Nicolas Ferreira. Já entre os parlamentares da Ativa, depois de Carla Zambelli, mais 2 deputados do partido do presidente Jair Bolsonaro também tiveram as contas no Twitter suspensas. Os perfis de Major Vitor Hugo e Coronel Tadeu foram retidos no domingo, de acordo com um aviso que aparece na plataforma ao tentar acessar seus endereços. Coronel Telhada. Bom, se alguém me disser que nós não estamos vivendo um regime de exceção, eu vou dizer o que precisa mais para viver um regime de exceção. Nós estamos numa situação muito complicada. Quando se falou no Elon Musk posteriormente, eu só queria dizer o seguinte: a gente fica feliz que de repente alguém vá dar liberdade para se falar o que é necessário na rede social. Mas ao mesmo tempo é triste porque essa ação está vindo de fora. Nós não temos aqui no Brasil ninguém que possa defender a liberdade de expressão. Tá todo mundo calado, principalmente a imprensa. Fora a Jovem Pan, não tenho visto nenhuma rádio que seja isenta. Todas as rádios, os meios de comunicação são tendenciosos. E o que acontece? Nada é feito em favor da liberdade de expressão. Aliás, criaram até um crime, né? Que é o crime de opinião. Crime que eu não sabia que existia, não consta no código, mas agora, se você der sua opinião, você é criminoso. Você é preso, você é retirado da rede social. E o exemplo maior está aqui no caso do Marco Sintra, que nem bolsonarista é. Ele foi vice da Soraya, é isso? Foi vice da Soraya, ou seja, nem bolsonarista ele é, mas simplesmente por ter perguntado, por ter questionado, ele teve a sua rede retirada, teve a sua rede apagada. Eu já fui vítima disso também. Eu já tive Instagram meu já bloqueado, tive o TikTok também, o Facebook. Então, todo mundo que fala qualquer coisa que não agrada a Sua Alteza Imperial é simplesmente bloqueado. É absurdo isso. Isso é o exemplo máximo de que nós estamos sofrendo uma ditadura. E é triste que a gente não vê, essa rádio aqui, essa emissora está sofrendo uma pressão, está sofrendo aqui um crime aqui que é não poder se exprimir da maneira que deve, e a gente nota que o resto da imprensa não se manifesta. Então é muito triste isso, gente. Aonde nós vamos parar? Então, enquanto estava só acontecendo com o bolsonarista, tá todo mundo batendo palma achando engraçado, como aconteceu com os deputados que são do partido do Jair Bolsonaro. Agora nós estamos vendo que outras pessoas também passarão a sofrer as mesmas consequências. Isso é só o início. Onde nós vamos parar? Aonde as pessoas indo presas, quem sabe logo nós teremos aí ações mais violentas contra as pessoas. Porque se começa assim, primeiro cerceando as palavras, primeiro se impondo sanções, levando algumas pessoas para prisões, como já aconteceu inclusive com um parlamentar que foi preso por falar. Não há mais o que nós estamos vivendo no regime de exceção. Isso é muito perigoso e nós nem começamos o próximo governo. Aonde nós vamos parar? Antes de te passar, Zé, a gente já tem aqui uma reação. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, saiu em defesa do economista Marco Sintra, ex-secretário do governo Bolsonaro e candidato a vice na chapa da senadora Soraya Tronic nessas eleições. Sintra, como dissemos, foi censurado no Twitter pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, por pedir investigações sobre as urnas eletrônicas. Segundo Marco Aurélio, Sintra não cometeu crime algum, ele apenas exteriorizou uma preocupação. Nesta segunda-feira, Luciano Bivar, presidente do União Brasil, encerrou nesta segunda-feira um contrato com Sintra. Desde 2021, Sintra integrava o partido como consultor financeiro na área tributária e ganhava R$45 mil por mês. O contrato do economista foi firmado com a Fundação Indigo, que é vinculada à sigla. Zé. Mas eu conheço o Marco Sintra, quando ele era deputado aqui, conversei muito com ele, defensor dessa ideia do imposto único, antes mesmo desta economia virar, que é uma tendência mundial, não o imposto único, mas o imposto de transações financeiras, né? Eu, Vitor, estou achando que é preciso urgentemente ou o Butantan ou sei lá quem produzir uma vacina, porque nós estamos vivendo uma epidemia, talvez já com indicação de pandemia de juizite aguda. Não é possível. O Marco Sintra apenas demonstrou uma preocupação, ainda que fosse o que eles chamam de ataque ou críticas às urnas.
Todos sabem a minha posição, eu entendo que as urnas eletrônicas podem ser usadas para ferir a democracia, ou seja, o voto, e entendo, inclusive, de que é possível levar isso para o celular com reconhecimento facial, não precisa nem a urna eletrônica, as coisas têm que andar para frente. Mas eu acho que o voto ele tem que transmitir segurança. Então, veja bem, não é incoerência. Eu digo o seguinte, que tecnicamente é possível fazer uma eleição isenta pelo celular. Né? Antigamente se fazia pelo correio nos Estados Unidos, faz até hoje. Alguns estados, alguns lugares fazem pelo correio. Quer dizer, pode fazer pelo celular com reconhecimento facial, né? Mas não deve, por quê? Porque é uma insegurança e essa insegurança não pode continuar na disputa eleitoral. Eu acho a urna eletrônica perfeita, né? Mas eu acho que é possível, nada inquestionável. O Marco Sintra é uma pessoa equilibrada, de tão equilibrada, até parece muito, até equilibrado demais para tempos atuais da política, né? Então, assim, quando suspende um perfil do Marco Sintra, eu fico muito assustado, até porque, repito, ele fez apenas uma preocupação, demonstrou uma preocupação, e era um momento, como disse o coronel Telhada, das pessoas, dos órgãos chamarem o Marco Sintra, mandar uma mensagem para ele. Olha, o senhor equivocou-se aqui, olha, desse jeito, não precisa ter essa preocupação. Seria uma resposta, sim, porque todas essas questões apresentadas aqui, na esquina, no bar, sobre urnas eletrônicas, eu tenho resposta. E fico assustado porque o TSE não tem essa resposta. Ou tem e não é ouvido, né? Então, eu fico muito preocupado e o Marco Sintra, repito, é muito equilibrado. Fernão. Eu posso até ver aqui na minha cabeça os caras falando, vamos pegar esse Marco Sintra, que é para essa negada saber que ninguém tá acima da nossa força, entendeu? Censura, cara, toda a ditadura começa com a censura e é mantida pela censura. E toda a ditadura acaba quando a censura é furada. Isso é uma regra imutável da história. Nunca foi diferente. Toda ditadura se baseia e se apoia na censura. E toda ditadura termina quando a censura acaba. É isso aí. Então, Marco Sintra, o Papa, ninguém. É isso. Esses caras estão tratando de deixar todo mundo inseguro, né? E por isso que os juízes do judiciário, os que são realmente juízes, eu não estou dizendo que só tem santo lá dentro, né? O Ministério Público e o Legislativo menos ruim, está calado, né? Porque essa força está aí para fuzilar qualquer um que se levantar. Agora, nós temos uma força enorme no país que está se dispondo a fazer alguma coisa, só que ela não consegue se canalizar para lugar nenhum. E eu sou um estudioso da história, gente, eu nunca fiz outra coisa na vida. Quer dizer, o único antídoto que já foi inventado contra os viajantes da maionese dos Supremos da vida e os reis da cocada preta e tal, é esse. É um sistema de 3 poderes, um moderando o outro, onde cada indivíduo tem direitos que não podem ser tirados dele, senão segundo um ritual muito preciso e contra provas de violação de leis bem definidas e tal. É o único. Não tem outro. A única questão que eu tenho a respeito disso, Fernão, é que, assim, esse sistema ele não caiu do céu, né? Ele foi pensado, primeiro, pelo Montesquieu, mas ele foi implementado nos Estados Unidos através de uma revolução. Ninguém combinou, não foi um acordo. Olha, vamos pedir aqui para os juízes, por exemplo, que existiam nas 13 colônias. O Thomas Jefferson fez na Declaração de Independência, ele fala, olha, não é prudente nem inteligente abolir governos estabelecidos ao longo de muito tempo. Mas então, porém, Paulo, a Revolução Brasileira está na rua, só que ela não sabe qual é o alvo ainda.
do Thomas Jefferson, quando os desmandos se tornam insuportáveis e a opressão se torna insuportáveis, é dever dos cidadãos, é dever do povo reestabelecer um novo governo. Isso. Então, assim, eu concordo contigo a respeito do antídoto, mas esse antídoto, o sistema não se rompe por si só, não é? Todas as revoluções restauradoras necessitaram de uma revolução, pelo simples motivo de que ditador não entrega poder. Nenhum, praticamente, entregou. A força revolucionária brasileira... A gente tem um caso que sugêneres, até na minha família, de os governos militares que voluntariamente fizeram a transição pacífica e passaram o poder de volta para os civis, porque não tinham características ditatoriais de fato e não tinham vontade ditatorial, mas de um modo geral há necessidade, né? A União Soviética não caiu à toa. Nenhum regime. A União Soviética levou 70 anos, a revolução dos seus antepassados levou 21. Nós precisamos passar por isso de novo. É um processo demorado. Eu acho que a revolução já está na rua, só que ela não escolheu o seu alvo. Se ela escolher bem, ela pode resolver em bem menos tempo que isso. É um processo demorado. Em relação ao professor Marcos Sintra, a gente tem que levar em consideração o que a gente está falando. Eu procurei qual é o crime que o professor Marcos Sintra cometeu para ter a Polícia Federal na casa dele. Olha, a gente está falando de uma pessoa que é PhD de economia em Harvard. Você não vira PhD de economia em Harvard assim, andou na rua, pegou um diploma ali, tropeçou e virou... Os caras passou anos estudando. Talvez seja por isso mesmo que eles pegaram ele, só para demonstrar que nem PhD de economia em Harvard está a salvo. Está salvo, né? E para quê? Para intimidar as vozes e os pensamentos democráticos que sobrevivem dentro das instituições democráticas. Isso pode ter, e a Polícia Federal vai na casa desse sujeito. A Polícia Federal. Eu fico pensando o que o policial federal vai fazer lá. Ô Paulo, isso pode ter efeito contrário, né? Porque... Ô Telhada, você que é policial, Polícia Federal, a autoridade manda você ir lá na casa do sujeito para ouvi-lo. Ouvi-lo tem que ser a respeito de alguma prática de crime que ele tenha cometido. Sim. Eu li aqui, eu estava lendo aqui, parei hoje para ler de novo, né? A Lei 14.197, 1º de setembro de 2021, que fala dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. E não vi nada disso. Sabe o que eu vi na lei? Assim, artigo 359-T. Não constitui crime previsto nesse título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística, ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações, de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Aí eu falo assim, a autoridade da Polícia Federal vai lá na casa do Marcos Sintra fazer o quê? Tomar café. Bolo com café. Porque não tem... Perguntar para ele o quê? Você não repara, Paulo, que mesmo a polícia... Aqui o Coronel Telhada, que é um homem dessa corporação, a polícia não está aderida a essa ditadura. A polícia está tratando os manifestantes a pão de ló. Como iguais, né? A polícia está tratando as pessoas como iguais, são iguais. O policial militar, quando ele tem que agir numa manifestação, e eu agi em muitas, principalmente quando era de esquerda, nós éramos agredidos, nós éramos atacados, nós éramos enxovalhados, e muitas vezes o policial ele era obrigado a reagir àquele ataque que ele sofria. O policial, ele nunca ataca o manifestante, ele está lá para manter a paz e fazer com que aquela manifestação realmente ocorra. Agora, como o Paulo está falando aí, a Polícia Federal tem que tomar às vezes uma atitude que é uma atitude que não tem muitas vezes nem fundamento, é uma atitude muito na linha da legalidade e da ilegalidade. Agora, eu digo a vocês todos que estão me ouvindo aqui, até onde nós vamos? O que está querendo realmente? Nós podemos ter o efeito contrário disso, ao invés, quando se faz a punição contra o Marcos Sintra, nós podemos ter o efeito contrário disso, ao invés de intimidar a população, nós podemos acelerar a população. Nós podemos fazer com que haja uma revolta geral. E o que ocorrerá aí?
Quem se responsabilizará por isso? Então, o pessoal está mexendo, cutucando onça com vara curta, porque a população está nas ruas, a população quer uma resposta, a população está fazendo um ato legal, mas ela está sendo provocada, está sendo empurrada para uma situação que nós não sabemos qual o resultado. E eu digo a vocês, a polícia não vai atacar a população e nem se pôr contra a população, porque a polícia é população. A Coronel, polícia, pois não? Vamos lá, quer concluir? Pode concluir. Porque eu quero dizer uma coisa, que a polícia, muitas vezes mal vista, ela jamais se coloca contra a população, porque a polícia é povo também. O nosso homem, a nossa mulher, ele ganha um salário não vou falar o que eu penso, salário de porcaria, ele é obrigado a confrontar o crime diariamente e muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele não é valorizado. Então a polícia está na mesma situação da população. E o que essas pessoas que estão fazendo isso, que estão causando esse mal ao Brasil querem? Eles querem pacificar ou eles querem tumultuar de modo que haja uma comoção social? Rapidinho, a polícia não revidou nem aos 50 tiros daquele maluco lá, do Roberto Jefferson. Exatamente. E as 3 granadas dele. Exatamente. Né? Porque sabe que estava numa posição falsa ali naquela operação. Sim. Entendeu? E eu lembro, para corroborar o coronel aqui, o Pasolini, que era um cineasta homossexual da elite italiana, que dizia que quando a polícia e os estudantes se confrontam, o povo é o policial. Exato.